Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Olá, meus amigos, eu sempre sinto saudade de um programa para outro, não é? Mais um bate-papo com Geraldo Câmara, aqui no Filé do Zezé, onde a gente recebe as pessoas numa boa, conversa com os amigos, porque todos vocês que já participaram e participam do programa são nossos amigos, e todos vocês que estão do outro lado são amigos de todos nós, não tenho a menor dúvida quanto a isso. O bate-papo está aí há 33 anos no ar. Olha, eu me delicio sempre. Encontro as pessoas que dizem que sim. Então eu acredito. Vamos em frente, que atrás vem gente, como diz o outro. Hoje nós estamos voltando a um assunto formidável. E eu quero conversar e ter o prazer enorme de receber o Osmar Ramírez, com S e não com Z no final, que é o presidente da ADEME. A ADEME é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, de uma importância fundamental na movimentação desse mercado, que eu acompanho há tantos anos e vejo sempre como cresce, como vem crescendo. E outra coisa importante, como são dedicados os membros da ADEME. Meu querido Osmar, como vai você? Que prazer enorme recebê-lo. Obrigado, é um prazer estar representando a ADEME aqui e ter a honra de participar desse seu programa tão bem requisitado e tão bem visto aqui no mercado alagoano. Muito obrigado, mas eu tenho certeza de que a representação da ADEME é fantástica e todos eles gostam muito disso, porque é muito importante. Eu falei que a ADEME, ela tem um significado muito importante na evolução, inclusive, dessa cidade. Me conta o que é exatamente, como é que funciona a ADEME? A ADEME é uma associação criada há 43 anos. Eu venho sucedendo, eu assumi o meu mandato para o biênio 25-26, agora em 1º de janeiro. E ela há 43 anos vem prestando serviço às empresas do mercado imobiliário. A nossa função, a nossa missão é defender os interesses das consultoras, dos nossos associados. Perfeito. Nós temos hoje 54 empresas consultoras e imobiliárias, né? Nós temos 54 consultoras e 11 imobiliárias associadas. Muito bom. E tem alguns sócios, vamos dizer, beneméritos, alguns sócios que são como BRK, como Algás, como Ibratim, que são, eles não são voltantes, mas eles fazem parte da cadeia. Colaboradores. São sócio-colaboradores, fazem parte da cadeia da construção civil, e é muito importante eles fazerem parte dessa. Demais. A ADEME, ela vem atuando nesse período, defendendo os interesses dos associados frente aos entes públicos, frente a lei, junto a deputado, junto a prefeito, todas as tipos de problemas que afligem o do nosso mercado. A ADEME atua a nível de bloco, que, vamos dizer, tem uma atuação muito mais profícua, muito mais importante, porque você, em vez de representar, vamos dizer, a dor de um associado, vamos dizer, eu tenho um problema na minha empresa e aquele é um problema particular meu, ele passa a ser o problema de uma associação, um muito problema de 54 empresas, que tem um peso muito maior, e a gente vem todo esse tempo, não só se preocupando em defender os nossos interesses, a gente sempre tem uma contrapartida muito grande para a sociedade. Quantos anos existe a ADEME? 43 anos. 43 anos. Nós temos uma ação muito grande, nós fazemos ações sociais,
junto a essas associações filantrópicas, associações que pessoas mais carentes. Então nós ajudamos, nós reformamos, nós fazemos ações que melhorem a situação dessas pessoas. Nós temos uma preocupação muito grande com meio ambiente, então nós temos ações do meio ambiente, nós temos trabalho de educacional para os nossos colaboradores. Nossos colaboradores são frequentemente, vamos dizer, treinados, capacitados, junto com o Senai, que é parceira nossa, através da Federação das Indústrias. Exatamente, o grande Zé Carlos Lira. Zé Carlos Lira, que é um parceiro muito grande da ADEME. O Senai tem uma série de cursos e treinamentos que capacitam essas pessoas, e a gente, inclusive, está capacitando, inclusive, os familiares dos nossos colaboradores. Está desenvolvendo a coisa mais familiar. Que ela crie vínculo, porque hoje muito o absenteísmo e a rotatividade de mão de obra é muito grande. E Você inclui aí as construtoras? Todas as construtoras. Tudo. Qual é o montante da mão de obra hoje no estado de Alagoas? Você tem ideia? Olha, Eu não estou falando dos filiados, dos associados, eu estou falando de um modo geral. Da construção civil? Acho que em torno de 25 mil pessoas. 25 mil pessoas. Em todo o estado? Em todo o estado. Que é um número considerável. Considerável. O mercado imobiliário, ele é muito pujante. Em Maceió, o ano passado, nós vendemos, 4 bi e 200. Então, 4 bilhões e 200 foi negociado aqui no mercado de Maceió e Metropolitana. Muito bem, agora me diga qual é o percentual de imóveis novos, de imóveis... Não, isso aí, todos imóveis novos. Todos novos. Nessa conta de 4 bi 200, só estou considerando imóveis novos. Ok. As negociações que foram feitas de imóveis de terceiros, imóveis usados, imóveis que não fazem parte... Não entram na ADEME. Não fazem parte dessa conta, certo, mas que aumenta o número do mercado. Perfeito. O que eu estou exemplificando isso é que, para dar uma noção da importância do mercado imobiliário. Com certeza. Porque poucas, vamos dizer, atividades movimentaram 4 bi 200 no ano passado. Não tenha dúvida. A construção civil, ela é muito importante para o mercado maceiense e alagoano. Aliás, é a que mais emprega. E é a que mais emprega. Não é verdade? E quando vocês têm a preocupação de pegar essa mão de obra e fazer com que ela seja mais capacitada, melhora ainda mais essa potência. A gente está hoje atravessando uma escassez de mão de obra que não é prioridade da construção civil. Temos que ser justos. Essa escassez de mão de obra, eu tenho amigos que trabalham com pecuária, existe carência de mão de obra na pecuária, na agricultura, verdade, na indústria, no comércio. Tem vaga hoje que não está sendo atendido porque o pessoal não tem interesse de estar trabalhando, porque existe uma concorrência muito grande com os programas sociais. O programa social é um programa de suma importância, não só para o município, para os municípios brasileiros, como para os estados e para a nação. Dúvida. Porque os Bolsas Famílias, os programas sociais, o ano passado, eles investiram 168 bilhões de reais. Então, assim, você quando injeta 168 bilhões de reais na economia, você, vamos dizer, oxigena essa economia. Não tenha dúvida. Você gera emprego, e você gera uma situação para uma pessoa que está em situação de carência, de que ela possa se alimentar, que ela possa se vestir. Claro. Assim. Então, o programa social é muito importante. Nós não somos contra o programa social, mas o programa social está criando um efeito colateral que está nos preocupando demais. Esse efeito colateral é que, como hoje o plano ainda não está rodando, que assim, o cara que recebe o Bolsa Família, ele não pode ter uma carteira assinada. Ele não tendo a carteira assinada, então ele prefere trabalhar clandestino do que ter uma carteira assinada. Você sabe de uma coisa, você toca num problema que inclusive é uma tese que eu defendo. Várias vezes eu escrevi vários artigos sobre isso, que é o seguinte, que é a criação da Bolsa Trabalho, paralelamente com a Bolsa Família. À medida em que a Bolsa Trabalho influencia aquela família e coloca no mercado de trabalho, vai diminuindo o valor dela dentro da família. Mas isso não se faz nesse país. Então, nós temos a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, é a CEBIC. Eu, como presidente da ADEME, faço parte do conselho da CEBIC.
Nós participamos, mês passado, de um congresso da CEBIC, que esteve presente o ministro Wellington Dias, que é da área social do governo, e foi assinado lá um termo de compromisso com a Constituição Civil, que o governo federal vai criar um programa que ele vai pegar todos os trabalhadores que estão no CadÚnico, que estão recebendo esses planos sociais aí, esses programas sociais, e vai disponibilizar essas informações para os estados e municípios. Muito bom. E com essa informação, as pessoas, vamos dizer, aqui vai chegar a ADEME pode pegar essa informação e treinar e capacitar aqueles trabalhadores que tenham interesse em se capacitar. Qual é a vantagem de quem queira se capacitar? É que nesse período que ele for treinado, ele continua recebendo o Bolsa Família. Quando ele tiver a carteira assinada, eles vão estabelecer um período de 1 ano de experiência. Exatamente, então, a transposição. Durante 1 ano, ele vai receber, dois, ele vai receber o programa social e vai receber o Bolsa Família. Vai receber a carteira assinada que ele assinou. Então, depois de 1 ano, ele vai escolher qual programa ele prefere. Lógico que se ele for um cara bom e queira progredir, que queira progredir na vida, não querer ficar em casa, com certeza ele vai migrar. Ele vai migrar. Você sabe o que eu acho? Eu acho que o brasileiro, ele não gosta de esmola, não. Eu acho que quando ele trabalha, ele se sente muito mais gente. Isso. Não é? Cidadania, e a Bolsa Família não deixa de ser uma esmola. Exato. Não é verdade? Exatamente. Mas agora, o papel da ADEME é de uma importância fundamental nisso. Porque assim, através da ADEME e de outras associações, nós pressionamos, nós temos reuniões mensais com a Câmara Brasileira. Acabei de vir semana passada de uma reunião do Conselho da CEBIC, que foi inclusive, participou da reunião da CEBIC o senador Vanderlan Cardoso. Sim. Que ele é relator de alguns projetos que a Câmara a CEBIC está defendendo, que é muito importante para a Constituição Civil. Quando a gente fala Constituição Civil, nós falamos a defesa do trabalho, a defesa do emprego, que é a geração de emprego. Nós somos vamos dizer, o mercado que mais gera emprego, é o setor produtivo que mais gera emprego, é a Constituição Civil. Outra coisa que eu acho de uma importância fundamental, o cidadão que está na construção civil hoje, ele cada vez mais se qualifica, porque vocês têm essa preocupação. Exatamente. Também. Vocês, o SENAC, o SENAI, todos têm essa preocupação de uma qualificação de mão de obra, não é? Todas as empresas hoje, nós temos que fazer parte do PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Habitação, qualidade, né? Então você tem que atender a ISO 9000, atender Perfeito. O PBQPH. Então assim, nós temos que ter profissionais cada vez mais capacitados. Não tenha dúvida. E com essa carência de mão de obra, a tendência é que a construção civil se industrialize cada vez mais. Porque a gente está deixando, não tem que abrir mão do artífice, do pessoal que a gente não tem mais o número de mão de obra que a gente precisaria ter. Hoje, se você tivesse aqui 200 pedreiros em Maceió, ele se pregaria fácil. Então, assim, nós não temos essa mão de obra disponível no mercado. Então, é muito importante. Qual é o motivo principal? O motivo principal, a maior concorrência que nós detectamos são os programas sociais. Eu tinha certeza disso. Os programas sociais são os mais importantes. Exatamente. Mas também a gente internamente, a gente está estudando como a gente pode tornar a carreira da construção civil mais atrativa para o trabalhador. Porque hoje a juventude, ele é muito tecnológica. Você não, Exatamente. Um filho do pedreiro hoje não quer ser pedreiro. Então assim, a gente tem que colocar essa atividade de uma maneira que ele use mais tecnologia. Isso a gente já tá colocando nas nossas obras. Que seja melhor classificado. A gente já está colocando iPad, a tecnologia já está entrando dentro da obra para que o cara... Não tenho dúvida. Que o cara comece a trabalhar com tecnologia. Exatamente. E ele veja que não é só areia e cimento. Não é só areia e cimento. Ele tem tecnologia embarcada. E que ele tem a possibilidade de subir com a própria profissão. Que ele galgue espaço dentro da construção. A propósito disso, que tipo de incentivo vocês dão a essa subida? Vocês fazem cursos especializados, além do SENAC, SENAI, etc. Vocês incentivam a subida, a mudança de posto? Sim, dentro das empresas, nós temos um programa muito interessante que
há alguns anos atrás, o número de analfabetos na construção civil era imenso. É verdade. Era imenso. É verdade. Aí foi criado um programa junto com o Senai, que nós criamos um programa de educação dentro da obra. Exatamente, Então, assim, me lembro bem disso. quando terminava o expediente de 17 horas, vinham os professores do Senai e a gente ficava com uma aula de 17 às 21 e eles educavam, Perfeito. a gente dava, as consultoras davam um jantar e dava o transporte para eles voltar para casa, e isso foi gradativamente acabando com o analfabetismo na construção civil. Exatamente. Ainda tem alguns pontos, mas que hoje é minoria. Aí vem uma pergunta que a gente não pode calar. Vocês ajudam aquele cidadão que veio de baixo, como pedreiro, a subir. Aí eles abandonam, vão para outros lugares, vão para coisas mais tecnológicas. Infelizmente, isso é Ou uma não, verdade. eu não Mas sei se é o que é que a gente está fazendo? A gente está, dentro das empresas, a gente tem um programa de crescimento da sua profissão que, vamos dizer, você identifica que tem um servente lá que tem potencial de ser um pedreiro. Então ele começa a ter treinamento para meio oficial, para oficial, para pedreiro. E isso você vai galgando e ele vai sentindo motivado, porque ele vai ter aumento de trabalho, de salário nessa classificação. A mesma coisa quando você tem um pedreiro que se destaca, você começa a dar treinamento a ele como mestre de obra. E as empresas que estão aliadas à ADEME com esse programa, as empresas todas aderiram todas. Aderiram todas. Isso é muito importante. Então, assim, hoje a gente tem programas dentro das empresas que você vai ficar boquiaberto com vamos dizer, o nível de qualidade que é dado, de treinamento que é dado aos nossos trabalhadores. Programas de saúde, saúde dentária, saúde... a gente tinha o Senai tinha um trailerzinho que era aquele Me lembro. de dentista. Isso, que ele ia nas obras fazer o tratamento dentário justamente para o pessoal não ter se deslocar. Rapaz, a tua entrevista tá tão boa que ele acaba de me avisar que só tem 2 minutos. Pode um negócio desse? Não pode. Sabe por que pode? Porque você vai voltar. Ah, tranquilo. Entendeu? Vamos fazer uma série de programas em que a gente mostra esse desenvolvimento. Não só com você, com outras pessoas que você indique também. Porque eu acho que é por aí. Infelizmente, eu não posso terminar essa entrevista dizendo que estou satisfeito, porque eu não estou. Não estou mesmo. Mas para que você não saia muito frustrado daqui, que pergunta eu não lhe fiz que você pode aproveitar nesse 1 minuto que ainda sobra. Diga aí. Nós estamos atravessando um momento muito desafiador aqui no nosso país, né? Nós temos uma insegurança jurídica muito grande, que a gente tem nos preocupado bastante, e essa questão dessas tratativas que nós estamos tendo com o Ministério Público e com a Prefeitura sobre plano diretor e sobre a recomendação que o Ministério Público fez à Prefeitura de paralisar as obras no Litoral Norte. Isso nos preocupa demais, porque vamos dizer, nós temos uma lei que está em vigor, que é o plano diretor atual, e existe uma determinação, 2010. Uma orientação do Ministério Público para a Prefeitura descumprir a lei. Então isso nos preocupou e nos amigo, eu tenho inquietou discutido bastante. isso demais. E eu quero lhe fazer um convite agora já. Quero convidar você para ir fazer um programa conosco na Rádio Senado Cidadã, lá no Tribunal de Contas. Ok. Para tratar deste assunto, o plano diretor e a influência que a ADEME pode ter sobre esse assunto. Muito ok? bem. Fechado? Combinado, fechado. E aqui vamos voltar. Vamos. Tá bom? Olha, eu tive um prazer enorme, viu, meu caro Osmar Ramírez, com S no final. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Prazer é meu. Prazer grande mesmo. Estou à disposição. Tá bom, muito obrigado. E vocês fiquem por aí com o nosso comercial do Sebrae e voltamos já com mais um convidado, ok? Vamos lá, gente. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel?
Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, voltamos. Vocês ouviram a... Pois é, ele me avisando que está na hora de voltar. Eu voltei. Vocês não gostaram dos comerciais? Então, eu também gostei. Né? E principalmente falando do Sebrae, o nosso querido Sebrae, não é não? Então agora a gente volta com uma entrevista que mexe com o meu coração. Porque faz muito tempo que ela não vem por aqui. Mas quantas e quantas vezes nós fizemos entrevista... Eu a entrevistei, ela me entrevistou e por aí vai. Cláudia Simões, psicóloga, escritora, uma figura admirável e que eu amo. Então vamos lá, Cláudia, como vai? Oh, que apresentação tão linda, não é? Foi linda? Só você, Geraldo. Mas não foi da boca pra fora, não, viu? Pior que eu sei, porque esse sentimento é recíproco. Pois é, foi do coração. Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Que prazer enorme receber você. Pois o prazer é todo meu de poder estar aqui junto com você. Sempre lhe acompanho, com entrevistas maravilhosas, que nos dá a oportunidade de conhecer o que está acontecendo, né? Coisa boa. Coisa boa de ouvir de você. Agora, Cláudia, me diga uma coisa. O que você anda fazendo, hein? Eu não quero saber do livro agora, não, hein? O que você anda fazendo da vida? Me chama para fazer o livro, para falar sobre o livro, né? Eu vou falar sobre o livro daqui a pouquinho. Bom, eu hoje fui convocada para uma nova missão, que é a de secretária executiva de políticas para a ressocialização. E você acha que isso é pouco? Eu não acho não, acho que é uma missão grande, mas eu estou acostumada muito grande a me chamarem para missões, não é? E eu só acho que é missão dada para o Papai do Céu e estou indo. Então pronto. Quando eu cheguei lá, Geraldo me perguntava o que é que eu estou fazendo aqui, porque você sabe que a minha área sempre foi saúde, assistência. Exatamente. E aí fui secretária da Mulher e Direitos Humanos, com o Renanzinho, né? O governador Renan. E aí me chama o secretário Diogo para essa missão. E aí eu fiquei, como sempre, eu pergunto, qual é a minha missão aqui? Você não sabe onde é que eu voltei no tempo. O meu pai, que me contava sempre a vida dele, ele me contou que o primeiro emprego dele, mesmo que pouco tempo, foi ser carcereiro. Foi o primeiro emprego do meu pai. Pois aí ele inspira. Tá entendendo? Eu digo, meu pai agora me botou aqui, que ele já né, e era meu ídolo, meu amor. E aí eu digo, eu estou nesse momento aqui, não é por acaso. Não, é claro para que não. Continuar honrando meu pai, porque ele fez um trabalho, ele sempre foi um grande homem. Eu não tenho dúvida de que ele falou não, de até coisas porque, boas. vamos e venhamos, Cláudia, você é psicóloga, você tem uma experiência de vida espetacular. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu vivo defendendo que haja uma ressocialização com R maiúsculo, que ainda não está, ou ainda não aconteceu, pode estar acontecendo, porque se o sistema prisional não permitir que as pessoas que, ao cumprirem suas penas, saiam ressocializadas, não está cumprindo o seu papel, concorda comigo? Não só concordo, como hoje a gestão do secretário Diogo Teixeira é principalmente diminuir a reincidência. E o que é a reincidência, Geraldo? É você compreender que aquela pessoa com oportunidade, saindo dali com esperança e acreditando nele, ele não precisa voltar, mas com cometer os mesmos delitos. É verdade. Então eu estou protegendo a minha família, a sua família, a família dos alagoanos, quando eu ressocializo alguém que não vai mais cometer delitos. É verdade, não, mas a importância está aí. Olha, eu tive uma experiência interessantíssima. O microfone dela? Pronto, tá bom assim? Mais um pouquinho, pronto. Ah, beleza. Eu tive uma experiência interessantíssima quando, há muitos anos atrás, o Tutimés Ayran foi o secretário de ressocialização, certo? E ele me contou sobre um projeto que estava havendo lá de ressocialização, muito interessante, em que os reeducandos eram colocados para irem trabalhar nas fábricas ao redor e por aí, um monte de coisa. Ele disse, para fazer um programa lá, eu digo, eu só faço se for um almoçando com a notícia e com prisioneiros participando, ok? Ele disse, ok. E nós fizemos esse programa. E foi um programa maravilhoso. A partir dali eu digo, só não ressocializa quem não quer.
ser e quem não quer ressocializar o outro. Eu acho que você está no momento no local certo, minha amiga. Pois é, aí depois eu descobri que estava no lugar certo. Ah, descobriu? Ah, para então tá ressocializar. certo. Então tá bom. Porque eu sempre trabalhei servindo ao meu próximo. É né? verdade. Então, em todos os lugares que eu fui, eu teria já esse olhar. O olhar do cuidado, o olhar do serviço e o olhar da parceria, porque no serviço público, se você não tem parceiros com recursos que não são suficientes para você sonhar muito alto... Não tenha dúvida. Não faz nada. Então, você estimular e trazer esses parceiros, e o meu secretário, posso lhe dizer que tem esse olhar. É, sabe? porque se não tivesse olhar, não se chama secretário de ressocialização. Tem que ter. Não é verdade? É verdade. Eu acho que você tem que olhar para aquele cidadão que está ali dentro e dizer: alguma coisa de boa ele tem. Vamos tirar dele essa coisa boa. Não é verdade? Como é que isso funciona, minha querida Cláudia? Mas veja só. Só antecipando um pouquinho, algum momento que você queira nos trazer para falar disso, eu quero só lhe dizer que quando o secretário e o governo... Vamos trazê-lo aqui. E o governador Paulo Dantas, eles criaram um cargo de secretário de ressocialização. Veja que lá não tinha nenhuma mulher com a secretaria executiva. Perfeito. E aí o secretário, que é um homem muito inteligente, apesar de muito jovem, é muito capaz e respeitado. Ele conseguiu uma credibilidade, tá entendendo? Muito grande. E aí, esse olhar de que se eu não diminuir a reincidência, esse presídio vai estar sempre cheio, mas mais do que isso, a população não estará segura. Mas esse é o grande problema. É preciso pensar nisso. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é outra história. Ainda hoje... Se não me engano, eu escrevi alguma coisa sobre isso, Ó Saudades que eu tenho do meu Rio de Janeiro, que não é mais. E eu falava exatamente sobre essa questão. Deixar as pessoas tomarem conta, deixar o tráfico acontecer. A gente não pode permitir que isso aconteça aqui. E o governador fez isso, juntou todas as polícias, né? Lá a gente trabalha com policial penal. Aí veja, tem a CEPREV, que é a prevenção. Exato. Aí vem a policial penal, aí tá lá a segurança, juntinhos, todos trabalhando. E é um trabalho bem feito. Para segurança. Muito bem feito hoje. Né? Eu tenho conversado com... Flávio. Exatamente. Aliás, o secretário Flávio de Saraiva. Já tem 3 semanas que a minha assessora lhe convida, viu? Eu quero vir aqui, quero que venha aqui para mostrar as coisas boas que vocês estão fazendo, não as coisas ruins que estão acontecendo. Isso é muito importante. Volta e meia eu recebo aqui o Coronel Paulo Amorim, uma figura maravilhosa. Pô, essa irmanação, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal. E Polícia Penal é maravilhosa. Isso está acontecendo aqui e não está acontecendo em vários estados. Pois é. Isso é realmente uma gestão nova, visionária, porque acontece hoje coisas lá que a gente é modelo nacional. Pois é, importantíssimo. Esse momento que você vai falar com o secretário, ele vai poder lhe dizer isso, que aqueles números que a gente chegou e nos envergonhava agora, 2 anos e pouco atrás. É verdade. Hoje está ao contrário, que a gente era outro lugar, hoje a gente está no começo. É verdade. Agora eu pergunto uma coisa a você. Até que ponto as mentes das pessoas estão sendo influenciadas nesse mundo moderno, nesse mundo cheio de coisas ruins? Tem coisas boas, mas tem muita coisa ruim por aí. Até que ponto nós podemos, através de um livro fantástico que vai sair agora, fazermos com que as pessoas pensem e entendam que é preciso fazer a mente sã das pessoas? Me conta. Ai, que coisa linda. Eu fico pensando quantos lançamentos de livro seu eu fui, viu? E agora você vai pro meu. Por quê? Tem um livro aí? Tem um livro aí. Olha, João, onde é que eu ponho isso aqui? Aqui, pronto. Mente Sã, da minha queridíssima... Olha ela aí, Cláudia Simões. Que coisa linda. Mente Sã, ela que é psicóloga. Olha como a gente mudou. E não mudou. Porque uma psicóloga que tem a intenção de passar para o nosso leitor a mente sã, ainda mais nesse mês agora, que é o mês da saúde mental, como ela trabalha no lugar certo. Foi por isso que eu comecei por ali. Fala, minha querida, sobre o livro. Bom, eu tenho que começar, né, daquele momento que você já sabe, onde assim que me formei,
eu comecei a fazer rádio. Fazia palestra em todos os lugares que me convidavam e daí veio o convite para o rádio. Inicialmente na Gazeta, passei 5 anos fazendo o programa Palavra Amiga. Palavra Amiga. Escrevi no jornal, fui para a Rádio Correio e passei. A Rádio Correio foram 7 anos e daí foi o convite que trabalhamos juntos na TV Mar, que passei 15 anos fazendo o programa Palavra Amiga ao vivo. Exatamente. Né? A gente não tem o direito de pensar, nem errar, era ao vivo. É verdade. Que é onde eu realmente acredito que as coisas aconteçam, né? Que as pessoas sentem no nosso coração a verdade, né? A nossa realidade. Então, qual era a minha intenção? Eu ouvia muito quando estudante, ouço até hoje as pessoas dizerem que quem vai para psicólogo, psiquiatra, é louco. E ninguém quer ser anormal. Tem nada a ver, né? Nada. Mas eu comecei logo cedo dizendo, não é bem assim. As pessoas adoecem, precisam ser cuidadas, precisam ter suas vidas melhoradas. E a mostrar os diagnósticos, né? Os transtornos, para que as pessoas pudessem entender que muito daquilo que você acha que é um problema de caráter, ou que é um problema que veio com a personalidade na genética e tudo mais, muitas vezes é um adoecimento mental ou emocional, Perfeito. ou é um transtorno de comportamento. Então passei a vida compartilhando o meu saber, levando conhecimento, e aí faltava o quê? Eu sonhava com isso, olha, Geraldo. Mente sã, cuidando da saúde. Da saúde Até mental. porque se você tem uma mente sã, todo o resto do seu corpo recebe as benesses dessa mente. Você, eu entendo, né, gosto muito de estudar. Então eu nunca deixei de estudar e de me atualizar. Claro. Aí veja só, esse livro aqui não fala só da mente, ele fala que nós somos como um tripé. Se você não cuida do seu físico, se você não cuida do seu espírito, você não cuida da sua saúde mental, fica assim, ó. Como é que fica esse tripé se falta um? Não então eu falo dos 3, né? Então nesse livro eu mostro a importância de que nós somos uma só coisa. Entendeu? Não tem, adoeci, foi problema emocional, foi problema fisiológico. Não existe isso, nós somos um só. Sabe? Então uma coisa vem de outra e a gente não sabe quem nasceu primeiro. É verdade. Sabe? Elas é um ser. Na questão da mente sã, minha querida Cláudia, onde é que se confundem ou não se confundem a psicologia e a psiquiatria? Olha, na mente sã, quando eu falo de todas as doenças, a gente sabe que tem leve, moderada e grave. Quando ela é leve, se procura um psicólogo, a gente tem como ajudar. Em alguns diagnósticos, em algumas doenças emocionais, mentais, comportamentais, a gente pode estar ali no consultório. Mas outras, a gente precisa, já está faltando ali um neurotransmissor, está faltando um hormônio que deixou de trazer a serotonina necessária para ser feliz. Exato. Tem que tomar medicação, está faltando, não está fabricando. Perfeito. Então, a gente tem que, nessa hora, trabalhar em paralelo com o psiquiatra. Agora nós precisamos acabar com um determinado tabu. Que tabu é esse? Eu vou para psicólogo e não tá legal. Eu vou para um psiquiatra, tá doido. Temos que acabar com isso. Não é assim. Eu gostaria que você começasse a nos ajudar a acabar com esse tabu idiota. Eu faço isso há 44 anos, vou fazer em agosto, viu? Que como psicóloga, eu fiz a primeira entrevista, eu tinha 6 meses como psicóloga. Eu era especialista infantil e falei sobre como psicologia cuidar infantil. Dos filhos, como criar filhos naquela época. Então, depois eu fui fazendo outras especializações. E aí, dentro dessas especializações, eu tive, né, com essa idade que tenho, já me aperfeiçoar. Perfeito. Sabe? Então eu estou trazendo aqui a continuação de todo o trabalho de que eu fiz ao longo da vida. Cuidando da saúde mental. Onde mostra aqui como é que você pode prevenir e cuidar. Perfeitamente. Não é só prevenir. Entendendo que se você confia no seu psicólogo, ele diz, precisa de um psiquiatra, vamos ter que trabalhar junto. Se você tem, porque, pasme, os homens mais inteligentes e cultos, eles sabem sobre tudo, menos sobre a própria mente. Quem ele é, de onde vêm os comportamentos, não é? Então,
está aqui. Você não acha que isso é uma forma de machismo violenta? Você falou homens. Não, Você falou mas eu homens. disse homens ou mulheres, tá entendendo? Ah, então tá. Não foi homem dizendo Ok, não foi o substantivo. tá bem. Mas é uma situação que é preciso ver. Mente sã é de uma importância fundamental para tudo. Concorda? Concordo. Muito bem. Eu quero saber quando é que Mente Sã vai ser lançada para o público. Vai ser lançado para o público. Mente Sã, de Cláudia Simões, minha querida amiga de tantos anos. Dia 26, agora segunda-feira, né? Então, 26 de maio, Perfeito. às 19 horas, no Complexo Cultural Deodoro, ali pertinho, vizinho ao Teatro Deodoro. Do lado do Teatro Teodoro. É um complexo maravilhoso aquele ali. Você olha, atravessa a ruazinha, né? Já está no complexo. Exatamente. Vizinho. Então, será lá. E para mim é uma contribuição no momento que eu acho muito oportuno, que as pessoas procuram entender o que está acontecendo consigo, com a sua família, com os outros, e tem grandes dificuldades de convivência, porque se eu não conheço a mim mesmo, como conhecer o outro? Muito bem, agora me diga uma coisa. Esse mundo que nós vivemos hoje, de tanto antagonismo, de tanta gente, um para cá, outro para lá, brigas que a gente não contava e não conhecia, está precisando de uma revolução psiquiátrica ou psicológica? Era maravilhoso, né? Se pudéssemos dar as mãos e fazer essa grande revolução emocional. Porque, imagina, muita gente não sabe a diferença de emoções para sentimentos. Exatamente. Olha, como é que eu vou regular minhas emoções se eu não as conheço? A maioria das coisas horrível, a gente estava falando de ressocialização, que acontece que levaram pessoas para o presídio porque elas não conheciam as suas emoções. A gente está trabalhando isso hoje. Com certeza. Se ela não conhece, numa hora de uma raiva, ela vai ali no impulso inconsciente. Agora, eu estou falando de um problema coletivo. Eu estou falando, para falar um pouquinho mais claro, eu estou falando, por exemplo, das dissensões que foram criadas politicamente dentro deste nosso Brasil e que envolveu famílias. Triste, muito triste. Não é verdade? Muito triste, não eu acho. Não importa qual é o teu campo, não importa quem é o teu favorito, não é esse o problema. O problema é que se colocou na frente coisas que não têm a mesma importância de uma família, de pessoas queridas, de pessoas amadas. Deixou de ter respeito. Não, aí eu pergunto a você. Respeito ao amor. Não é esse um problema de psicologia e psiquiatria coletiva? É sim. Que pode ser uma nova tese? Grandiosa sua colocação, viu? Porque realmente a gente olha para os lados e a gente não consegue encontrar pessoas que possam, vamos dizer assim, levar esse equilíbrio. Verdade. Porque a gente não muda ninguém se a gente não mudar primeiro. Mas como você não pode levar essa mensagem em 1 minuto que já está terminando do seu bloco, eu quero agradecer, lembrar você que está em casa que Mente Sã estará sendo lançado no dia 26, a que horas? 19 horas. 19 horas onde? No Complexo Cultural. Complexo Cultural lá do Teatro Teodoro. E quero dizer que, puxa vida, eu estou encantado com essa coisa de você de novo aqui com a gente. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E que a frase desse final possa ser essa que você disse. Ninguém pode estar acima do amor. Ninguém pode estar acima do respeito. É isso aí. Então, se a gente tiver respeito pelas pessoas e aprendermos a amá-la, esse mundo será bem melhor. É isso aí. Muito obrigado, gente. Vamos agora aos nossos comerciais com o nosso querido Sebrae e receber o nosso terceiro convidado de primeiríssima linha, viu? Voltamos já. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down.
Pegue junto com Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem o que contar. Primeiro é um juiz. Opa, calma, rapaz, o que tem de juiz? Olha, sensato, gostoso de conversar, gente, humano até debaixo d'água, você nem imagina, esse é um deles, o juiz Claudemiro Souza de Penedo, além de tudo de Penedo, quer dizer, uma cidade maravilhosa, uma cidade que a gente ama, que a gente gosta, sobre todos os aspectos, mas além de tudo, ele tem outras missões, escreve, adora cultura, pesquisa sobre tudo que vocês podem imaginar em relação à cultura. E foi o homem que fez, pensou, realizou, idealizou e realizou o Museu do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Será que ele é um bom juiz para a gente conversar? Vamos conversar agora com ele. O nome dele é Claudemiro Souza. Eu gosto. E como gosto, porque as ideias são brilhantes e é uma pessoa altamente simpática, ligada à sociedade e aos problemas da sociedade. Claudemiro, que prazer receber você. Olá, meu caro, meu cordial bom dia, não apenas para a Voz MC, mas também para a sua equipe técnica que dá esse apoio para que seu trabalho possa ser transmitido. Dá um trabalhinho também de vez em quando, mas é bom, mas é bom. Esse apoio é muito bom. É. Uma satisfação estar aqui com você e seus ouvintes. Não, e há um detalhe que eu não falei. Membro hoje imortal da Academia Alagoana de Letras. Foi, Geraldo, eu tive a sorte, vamos dizer assim, apesar da minha história, né, que já estou muito tempo na praça, como se diz, eu lido com cultura há muitos anos, e na vaga que surgiu eu me inscrevi, concorri com mais 3, um acabou desistindo, acabou sendo a concorrência com mais 2, e eu saí vencedor, graças a Deus, foi muito bom. E estou ainda sob esse clima de felicidade. Foi agora. Foi recente, foi quarta-feira passada. Mas você já assumiu? Eu vou tomar posse ainda. A data será definida, mas será em breve. Nos próximos 30 dias eu creio que já tomarei posse. Qual é a cadeira que você ocupou? Cadeira 30. É de quem? Era de quem? Era de Inácio Barros. Inácio Barros. Inácio Barros. Perfeito. É um homem antigo, né? Não, lógico, mas sem dúvida alguma. Mas que honra, né? Sem dúvida. O que você... Qual é a coisa que você comentaria sobre entrar numa academia de letras? Como eu sou colecionador de livros, e não se pode dissociar o objeto livro de uma academia de letras. Sem dúvida alguma. Porque é o trabalho, é o resultado do trabalho dos homens que pensam, dos homens da cultura, dos homens das letras. Eu comecei a colecionar livros desde 10 anos. Hoje eu posso dizer sem nenhuma colecionar vaidade. Que você diz é escrever. Não, biblioteca mesmo. Ah, tá. Eu tenho hoje, posso dizer sem medo de errar e sem nenhuma vaidade, que eu tenho uma das maiores bibliotecas particulares de Alagoas hoje. Coisa boa. Tenho. Você sabe, agora deixa eu abrir um parênteses para te dizer uma das histórias que forjaram a minha vida. O meu pai tinha uma biblioteca dele particular de 8.000 volumes. E ele começou a me fazer interessar pela literatura. Olha a cabeça desse homem. Ele disse, você vai catalogar meus livros. E aquelas famosas fichas, catalogando livro por livro, me fizeram me encantar. Eu sempre digo assim, eu era rato na biblioteca, 8.000 volumes. Você imagina que beleza. É a beleza que eu vejo em você com isso. Ô Geraldo, você falando em 8.000 volumes, é muito livro. Muito livro. Eu sei o que significa isso. É muito livro, né? E eu já passei disso, pra você ter noção de como é livro. Que coisa boa. Em casa? Disso. No sítio, em casa não cabe não. Em casa também. Na casa não do sítio, porque em casa não cabe, é muita coisa. É muita né? coisa. Então, e essa sua vivência com os livros, catalogando, onde você vê a síntese do livro, a sinopse, você vê o autor, você vê o título, perfeito. Você
travou contato com as figuras destacadas não só no Brasil, mas no exterior. Sim. Tenho certeza As que isso internacionais. lhe ajudou a edificar muito essa sua visão de mundo. Não tenho dúvida disso. Não Porque tenho os dúvida. livros são imbatíveis sempre. Agora você imagina que era um garoto. E isso me serviu durante a vida. Foi coluna Não é? para sua formação, não tenho Agora, dúvida. me diga uma coisa, o livro está morrendo? Eu demoro a acreditar nisso. Eu também. Por exemplo, quando foi criado aquele sistema de assistir o filme em casa, que a gente alugava as fitas cassete, se dizia muito que o cinema ia fechar. Fazendo uma similitude aí com a sua pergunta, né? E o cinema não fechou, continua Claro, encantador. é o mesmo problema da rádio. O livro, do rádio. uma coisa é você ler um e-book na máquina, outra coisa é você pegar Não o livro tenha dúvida. físico, o cheiro do livro, a textura. É diferente. É diferente. Muito diferente. Então, a sensação de você ler um livro físico ainda é muito prazerosa. É verdade. Então, pensar, talvez num futuro muito distante, talvez o livro desapareça. Porque a tecnologia está andando muito e é possível que desapareça de vez, mas demora um pouco. Não, eu acho que, ainda que ele, entre aspas, desapareça, ele será um objeto de pesquisa muito importante. Sempre, porque se ele não for físico, mas vai ser na mídia, né? Vai ser midiático e vai continuar existindo. Não tenha dúvida. No outro suporte, mas vai continuar existindo. Exatamente, Né? Porque outro formato. onde o ser humano coloca o conhecimento, a pesquisa, né? É verdade. Há quanto tempo você se formou em Direito? Eita, tem muito tempo. Olha, que eu sou magistrado, já estou com Tempo 30 anos. Nada. Você está com 30 anos de Em magistrado. setembro faço 30 anos de magistrado. Entrou como juiz onde? Eu comecei, a minha primeira comarca foi Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios. Demorei pouco, mas passei por lá. Palmeira dos Índios, São Miguel dos Campos, É por isso que você está Arapiraca, escrevendo Porto sobre Lampião, Calvo. Bom, aí já foi quando eu comecei também a Ele ser está formado escrevendo sobre Lampião. Eu também sou formado em História, né? É. E aí comecei a mexer nos arquivos da Justiça, por conta da minha condição de curador do acervo da Justiça. E aí descobri vários processos relacionados com Lampião. Um deles apura o crime que Lampião, Levino, o irmão dele, e o Esperança, que é o outro irmão, os três, assassinam o homem que apontou para o coronel Lucena, o tenente Lucena na época, o pai de Lampião. Perfeito. O tenente perguntou quem é o pai de Lampião, e esse cidadão, Cipriano de Souza, o nome dele, apontou, é aquele. Então, por esse apontar, Lampião tomou conhecimento que teria sido ele que apontou o pai dele, e meses depois, após a morte do pai, ele trama o assassinato desse cidadão. Aliás... E eu localizei esse processo, e isso virou livro que eu vou lançar agora na Bienal. É esse processo que virou livro. Esse processo virou Agora, livro. como é que você trata no livro? Você trata como história ou você trata como um objeto do judiciário? Eu me preocupei muito com a informação em si, porque como é um processo original que nunca foi estudado, eu resolvi transformá-lo em livro para auxiliar os pesquisadores que estudam o assunto do cangaço. Interessantíssimo. Muito interessante, porque tem informações no processo que só estão no processo. Muito bem. O depoimento das pessoas, a sentença do juiz, a denúncia do promotor, enfim, o laudo cadavérico, Muito todas bom. as informações. Onde é que você se situou mais? Por exemplo, eu quero dar um exemplo prático. Você se situou nos aspectos psicológicos do que acontecia naquela época? Você se situou nos aspectos, sei lá, de sociedade? De quê? Onde foi? Bom, eu reproduzo no livro o processo todo, em si original, do jeito que está lá, nós digitalizamos e colocamos no livro. Fizemos uma transcrição paleográfica, porque o processo é bico de pena, Lógico, né? claro. É antigo. E a como gente era? Transcreveu, fez a transcrição paleográfica. Só parênteses, Pois para não. quem não sabe o que é isso. Bico de pena. Era a caneta que você tinha uma peninha, né? E que você molhava na tinta No para tinteiro. poder, não é? Exatamente. Era isso aí. Exatamente. Então e para o leitor e o pesquisador ter uma ideia do contexto, nós fizemos uma contextualização do fato. Então eu faço uma abordagem demorada no começo do livro e depois eu apresento o processo em si. Psicologicamente, quem foi Lampião para você? Foi um bandido. Perfeito. Foi um bandido. Agora eu te pergunto o outro lado. Quem foi a famosa polícia? Tinha um nome, não me lembro agora, mas tinha um nome. A polícia que realmente ia atrás, matava, acontecia tão bem.
Fugiu também a palavrinha agora do nome da polícia, mas a gente vai se lembrar dela. As volantes. Exatamente, as volantes. Olha, esse nosso Brasil, esse nosso Nordeste, sobretudo naquele tempo que nem estradas existiam, nós estamos falando 1920, de barro. 1900 e pouco. Contexto social de Lampião ali, naquele período, é algo inegável. Ele sofria influência do meio. Porque não havia estradas, o Estado chegava a pouco nesses locais, não tinha emprego para os homens eram escravizados dos coronéis, Lampião servia a alguns coronéis e fazendeiros, então era um clima assim bem complexo. Então ele fazia parte também de um processo econômico? De certo modo sim, porque ele roubava ouro, roubava dinheiro, Perfeito. Ele extorquia os coronéis, ele roubava gado, e isso era transformado em dinheiro. Sim, sem dúvida alguma. Então ele também fez parte de uma espécie de complô onde existiam dois lados. Um lado cangaceiro e um lado que se dizia não cangaceiro. Ele chegava ao ponto exatamente de usar objetos de ouro no chapéu, na roupa, Maria Bonita cheia de anéis, Perfeito. anéis no lenço do pescoço, que era tudo produto do roubo que eles praticavam nas fazendas e nas vilas. Você está fazendo um outro livro também. Esse livro é o Lampião Réu. Lampião Réu, com base no processo original que eu encontrei, que esse processo foi aberto para apurar o assassinato do indivíduo que apontou o pai de Lampião para o tenente Lucena. Você diria que esse livro ele é contestatório do processo em determinados pontos? Esse livro ele tem uma missão muito interessante. Ele vai fornecer para os pesquisadores aqueles elementos históricos que até então ninguém sabia. Vão saber agora a partir do processo, porque é muito rico de informações. Mas isso é muito importante, muito interessante. É um resgate. Isso seria uma espécie de revisão do processo? Então, era isso que acontecia? Então, Geraldo, a gente com esse processo, a gente disponibiliza para o pesquisador, para o leitor da temática cangaço, todas as informações autênticas, porque a gente coloca no livro o processo todo. Ele foi digitalizado e está no processo. Então, todas as informações autênticas, os depoimentos das partes, do filho do morto, o laudo cadavérico, a peça do promotor, está tudo no livro. Então, é uma coisa que traz à tona elementos que nenhum historiador sabia até então. E é o primeiro processo onde Lampião aparece como réu. Nicolino Ferreira da Silva, réu da justiça. Ok. Agora, por que a dificuldade? Por que demorou tanto a aparecer como réu? Uma coisa interessante, aproveitando a sua pergunta, é o seguinte: vários processos foram abertos contra Lampião e contra os cangaceiros. Isso. Mas o que é que acontece? Não tem notícia, só um ou outro perdido em que houve condenação dos cangaceiros. Os contra Lampião não tem nenhum com sentença. Sabe por quê? Ninguém tinha coragem de chegar a Lampião para citá-lo, para chamar para o depoimento. Exatamente. Não ia. E ele não ia mesmo. Não ia mesmo. Ele mandava matar antes. Tem inclusive um fato curioso de um processo que tramitou na comarca de Delmiro Gouveia, que o oficial de justiça, recebendo a ordem do juiz para citar Lampião, ele diz assim: certifico e dou fé para todos os fins que citei Lampião, ele se recusou a assinar. O referido é verdade, dou fé. Você acredita nisso? Não, claro que não, claro que não. É um negócio terrível. O oficial forjou a certidão. Agora eu quero saber se esse juiz que certificou... Não, foi o oficial que certificou. Eu quero saber se o juiz tinha vara branca ou vara vermelha. Explica para eles o que é isso. Então, gente, hoje chama-se vara a unidade de trabalho de um juiz, porque no Brasil Colônia, os juízes que tinham o título de juiz de fora, porque vinha de Coimbra... Brasil Colônia. Que vinha de fora, de Coimbra, formado em leis, esse usava a vara branca. E o juiz que era eleito nas vilas, que não tinha formação jurídica, era chamado juiz ordinário, usava a vara vermelha. Seria um juiz adjunto? Era. Ele não tinha a capacidade do outro que vinha de Coimbra, né? E quando é que foi a revolução interna do judiciário brasileiro que transformou e colocou os juízes nos seus lugares perfeitos? Digo, a organização da justiça em si, ela começou um pouquinho após o Código de Processo Criminal do Império, que é de 1832. Esse código autorizava os presidentes das províncias a criarem quantas comarcas fossem necessárias naquele tempo. Logo na chegada de Pedro I. Isso. Alagoas era uma comarca só. Perfeito. A partir dessa lei, foram criadas mais 3 comarcas em Alagoas. Aí tivemos... Existia Marechal Deodoro, que era chamada Alagoas do Sul. Perfeito. Aí Penedo, que era um termo judiciário, que tinha lá um juiz ordinário, não tinha juiz formado em leis, né? Então, o juiz... Penedo, Marechal Deodoro já existia,
Atalaia e Maceió. Agora eu quero saber como é que você aguentou esses anos todos em Penedo. Rapaz, eu já estou Não, em mas eu Penedo. não tô falando desses anos agora, desde 1800 e tanto. Você em Penedo, meu amigo, que não avisa pra gente. Eu estou há muito tempo em Penedo já, também. Pronto, então vamos falar um pouquinho de Penedo. O que é Penedo pra você na sua vida profissional? Rapaz, Penedo pra mim é um livro importante na minha história. Ou páginas importantes do livro da minha história. Porque eu já estou em Penedo, agora em setembro, 30 anos completa que eu estou magistrado. Perfeito, como juiz. Como juiz. Exatamente. Como juiz. Agora, paralelamente, você desempenha funções importantíssimas aqui, inclusive no Tribunal de Justiça, onde você foi o fundador, o criador e o montador do querido Museu de Justiça que nós temos lá. Perfeito, Geraldo. Memorial também. Também. Como eu sou formado em História, chegando na Justiça e estando em Penedo, vendo aquele monte de papéis, alguns com mais de 300 anos, eu vi a necessidade que a gente tinha de resgatar essa memória da Justiça alagoana. E comecei a pesquisar nesses papéis antigos e foi aí que eu entendi como funcionava a Justiça há 200, 300 anos atrás. Isso é de uma importância. E esse material, tantos objetos, tinteiros, caneta, abridor de carta, mata-borrão, muita coisa. Eu fui muita lá. coisa antiga. Eu fui lá, ainda não era com a reforma de hoje. Isso, agora está mais ampliado ainda. Mais ampliado. Eu queria convidar você que está em casa a ir conhecer o Memorial à Justiça, criado pelo Claudemiro, ali no prédio antigo do Tribunal de Justiça. Vale a pena. Na Praça Deodoro. Inclusive você acompanha em determinadas situações, não é? Sim. Muito interessante. Muito intelectualizado, um negócio... Bom, vocês já viram pela entrevista dele, eu fico danado da vida porque as coisas de tempo em televisão é uma coisa muito rápida. Eu não posso deixar o Claudemiro demorar a voltar aqui não, de jeito algum. Nós temos que fazer a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª, sei lá, mas precisamos fazer, Claudemiro. Tá bom, Geraldo. Ótimo. Eu reafirmo o convite a todos para visitar o Centro de Cultura e Memória do Poder Judiciário da Alagoas, Agora me diga que nós chamamos de museu. Livro que vai ser o primeiro a ser lançado dessa série nova. Lampião Réu. Quando, mais ou menos? Eu quero lançar em junho. Em junho? No mês que vem. Muito bem. É. O segundo é... O segundo é Alvarás Régios, que é um calhamaço de material do século XVIII, que eu também localizei e que estamos transformando em livro. Mas você falou de um outro de Lampião. Do cangaço. Sim. Cronologia do cangaço. Cronologia do cangaço. Tá quase pronto também. Quase pronto também. Quer dizer, é interessante, porque você está colocando na sua biografia alguma coisa que sempre foi muito empolgante para as pessoas saberem e conhecerem, né? Porque Lampião se tornou um mito. Sem dúvida. E sem dúvida alguma também, as pessoas que o combateram na época também se transformaram Geraldo, nesse livro chamado Cronologia do Cangaço, eu reproduzo todos os títulos sobre cangaço, sobre Maria Bonita, sobre Lampião, sobre essa turma do cangaço toda. Eu já vou em quase 2.000 livros, você acredita? Inclusive alguns em línguas estrangeiras, sobre o cangaço. É um assunto palpitante, interessantíssimo, que interessa muito ao público, leitor, pesquisador, historiador, enfim. Muito bom. Bom, um dia eu vou acrescentar aí aos seus livros, não sei, mas pelo menos aos seus conhecimentos, aquela história que está no meu livro, Por Causas da Vida. Eu quero ler. Porque é uma história histórica sem também. Dúvida, sem dúvida, me interessou muito. Não é? É um negócio meio diferenciado. Depois eu digo para vocês, agora não, hoje não, nem a pau. Por quê? Porque acabou a entrevista com o Claudemiro. Meu Deus do céu. Muito obrigado. Um abraço para todos. E eu espero você o mais breve possível. Prazer será nosso, meu caro. Bom? Se Deus quiser. Lá, gente. Forte vamos abraço. Lá. Muito obrigado por terem vindo, mas não acabamos não, porque nós vamos ao vídeo do Sebrae. Vamos lá, por favor. Olá, empresário, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou analista do Sebrae, estou aqui para falar um pouquinho da gestão financeira consciente que o Sebrae pode ajudar você. O Sebrae tem ferramentas, consultorias que podem agregar valor à sua empresa. E uma delas é o fluxo de caixa que o Sebrae tem no próprio app. Então, para você que é MEI, pode baixar o app do Sebrae, acessar a sua conta, colocar o seu CNPJ e depois vai em gestão. Lá vai ter o fluxo de caixa. Lá você vai conseguir controlar melhor e na palma da mão as suas finanças, com despesas e receitas você lançando no aplicativo. Então, lá você pode tirar relatório, tirar os extratos diários. Então, pode ter um controle muito melhor da sua gestão financeira, tá? Então, o Sebrae pode ajudar. Está cansado de aplicativo no celular? Existe também um portal, fluxocaixa.sebrae.com.br. Entra pelo computador, acessa lá no portal e você faz o cadastro
e coloca as informações da sua empresa. Pode seguir lançando as receitas e despesas, cadastrar suas contas, pessoas jurídicas, pessoas físicas, e lá na própria ferramenta você consegue ver onde está o seu dinheiro. Então, é uma gestão à vista que você consegue fazer isso com a ferramenta que o Sebrae oferece gratuitamente. Então, para você que pensou que não tinha nada gratuito, que o Sebrae não conseguia ajudar, então tá aí, ou na palma da sua mão, ou online, pelo computador ou tablet, uma forma fácil e simples para você controlar o seu fluxo de caixa. Tá vendo, Claudemiro? Mais um videozinho do Sebrae aqui com a gente. Maravilha. Agora sim, muito obrigado por ter vindo, obrigado mesmo. E vocês até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, aqui na nossa Band, aqui no Filé do Zezé. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.